E se o filtro dos sonhos que comprou trouxesse horrores inimagináveis para sua vida? Foi o que aconteceu com Alice. Caso você tenha uma história assustadora para contar, não hesite em nos enviar para o e-mail que está na tela e na descrição do vídeo. Meu nome é Alice e sempre tive problemas para dormir. Quando vi aquele filtro dos sonhos em uma pequena loja de antiguidades em Ouro Preto, Minas Gerais, senti uma atração inexplicável. A loja era bem diferente e excêntrica, com objetos que pareciam ser raros e de outra época. O filtro, no entanto, parecia chamar por mim. A vendedora, uma senhora de olhos tristes e voz rouca, me garantiu que ele afastaria os pesadelos. Mal sabia eu que estava trazendo para casa um objeto amaldiçoado. O filtro dos sonhos era uma peça peculiar, com penas escuras e redes bem traçadas. Entre os fios, pequenos crânios esculpidos em ossos estavam presos, formando padrões perturbadores. Pingentes feitos de dentes e garras pendiam dele, balançando levemente. A senhora, ao perceber meu interesse, começou a contar sua história. Esse filtro tem entre 15 e 20 anos, ela disse, com um tom quase reverente. Segundo minhas informações, foi feito por um xamã durante um período de grande sofrimento. Sua tribo, localizada no norte da América, estava enfrentando a escassez de comida e muitos se encontravam enfermos. Muitos morreram, especialmente crianças e idosos. Esse filtro foi criado para proteger o filho menor de uma família indígena importante na aldeia, que estava gravemente doente. Infelizmente, a criança não sobreviveu. A história era assombrosa, mas havia mais. Dizem que o filtro ajudava a afastar os pesadelos, mas também conectava quem dormisse sob ele a um outro mundo, uma realidade paralela onde os sonhos se tornam algo mais real. Em vez de me afastar, o histórico sombrio do filtro me encantou ainda mais. Sempre fui fascinada por coisas estranhas e macabras, e essa história me prendeu completamente. Comprei o filtro sentindo que tinha sido uma excelente compra. E mesmo que tudo o que a vendedora me contou não fosse verdade, não teria importância alguma, apenas a beleza e os detalhes do filtro já o tornavam uma obra-prima. E para mim já era o suficiente. A senhora continuou, revelando que o filtro foi trazido para o Brasil por um casal de pesquisadores, fascinados pelas culturas indígenas das Américas. Infelizmente, eles morreram de malária durante uma de suas expedições aqui na América do Sul. Com um tom de fofoca e curiosidade, ela disse: os corpos foram encontrados em um estado terrível, como se algo tivesse sugado suas almas. Ignorei essa informação, pois parecia muito fantasiosa para o meu gosto. Levei o filtro para casa, pendurando-o sobre minha cama. Na primeira noite, tive um pesadelo tão vívido que acordei suando frio. No sonho, uma figura sombria me observava do canto do quarto, seus olhos vazios refletindo uma dor indescritível. Acordei com o coração disparado, mas o filtro continuava balançando calmamente. A janela estava aberta e uma brisa fria da noite passava. Mas esse pesadelo não me deixou mal ou com algum incômodo. Nas noites seguintes, os pesadelos continuaram. Sonhava com corredores escuros, portas que se abriam para abismos sem fim e sussurros que pareciam vir de todos os lados. O curioso é que cada vez que acordava, sentia uma presença no quarto, uma sensação de ser observada. Foi então que notei algo estranho no filtro dos sonhos. As penas estavam mais escuras, como se absorvessem a escuridão dos meus pesadelos. E os pequenos fios que pendiam dele pareciam estar energizados, algo meio que estático. Cada vez que dormia, era levada para um mundo estranho, onde vivia coisas que mexiam profundamente com o meu psicológico. Decidi investigar a origem do filtro, voltando à loja de antiguidades. A senhora que me vendeu o objeto estava esperando. Eu sabia que você voltaria, disse ela, com um olhar compreensivo. Os sonhos são a porta para outra realidade.
Você precisa descobrir como lidar com isso antes que perca sua sanidade por completo. Após a conversa com a vendedora, voltei para casa com uma sensação de medo, mas também com uma pontada de excitação. Estava claro que o filtro dos sonhos era mais do que um simples artefato. Ele era um portal para outra realidade, uma realidade que se misturava com meus sonhos e os tornava tangíveis. Nas primeiras noites, os sonhos eram estranhos, mas fascinantes. Eu me encontrava em lugares desconhecidos, explorando paisagens oníricas e interagindo com figuras misteriosas. Embora alguns pesadelos surgissem, consegui lidar bem com essas experiências. A possibilidade de ter algum controle sobre meus sonhos era algo raro e encantador. Comecei a perceber que, ao adormecer sob o filtro, podia explorar esses mundos com uma lucidez que jamais experimentei. Estava ansiosa para dormir e descobrir quais novos cenários e personagens surgiriam. Era como viver uma aventura diferente a cada noite, e eu adorava a sensação de desbravar territórios desconhecidos. No entanto, as coisas começaram a mudar. As noites deixaram de ser apenas fascinantes e começaram a se tornar perturbadoras. Certa noite, o sonho começou de forma diferente. Em vez dos cenários encantadores, me encontrei em uma cidade em ruínas no meio de uma floresta, iluminada por uma lua cheia bizarra. O vento soprava as árvores em um balançar sinistro, e o ar estava pesado, com uma sensação de presságio. Comecei a caminhar, movida por uma força invisível, até chegar a uma praça que também estava em ruínas. No centro da praça, havia uma catedral de aparência antiga, suas paredes cobertas de musgo e teias de aranha. A porta estava entreaberta, como se me convidasse a entrar. Com o coração batendo forte, empurrei a porta e entrei. O interior estava iluminado por velas com chamas altas. No centro da catedral, um altar de mármore velho, sobre a qual descansava outro filtro dos sonhos, idêntico ao meu. Aproximei-me do altar, sentindo um frio crescente na espinha. Ao tocar o filtro, uma onda de terror me atravessou. As paredes da catedral começaram a tremer, e a figura sombria que havia aparecido em meus pesadelos anteriores emergiu do chão. Seus olhos vazios e famintos me encaravam fixamente. "Você não deveria estar aqui." Sua voz ecoou na minha mente. Surgiram estátuas de mármores com capuz em volta de mim. Mármores negros que só de olhar me arrepiava. Tentei recuar, mas minhas pernas estavam paralisadas. A figura se aproximou, sua presença era esmagadora, e com uma voz sedutora disse: "Sua curiosidade abriu a porta entre os mundos. Você entrou em lugares que não era para ser explorado sem um convite. Agora, você também pertence a esse plano." Sua mão se estendeu, tocando meus lábios. Um arrepio gelado percorreu meu corpo, e tudo ao meu redor começou a desmoronar. Gritei, tentando me libertar, mas era inútil. O chão se abriu e fui sugada para um abismo de escuridão. Acordei de repente, ofegante e suada, sentindo o toque gelado ainda em meus lábios. E o filtro dos sonhos balançava suavemente acima de mim, como se estivesse satisfeito com o que havia feito. Retirei o filtro de cima da minha cama e o guardei em uma caixa de sapato na garagem de casa. Mas nada mudou. Cada noite era uma batalha pela minha sanidade, e o filtro dos sonhos era tanto a chave quanto a prisão. Os dias passaram como um borrão e minha sanidade estava por um fio. Estava claro que o filtro dos sonhos era mais do que um simples objeto. Ele era um portal para outra realidade, uma realidade que se misturava com meus sonhos e os tornava tangíveis. Em uma certa noite, com minha mente mais calma, recoloquei o filtro acima da minha cama novamente e deitei, determinada a descobrir a verdade. Ao adormecer, fui transportada para um vasto deserto, iluminado por uma lua vermelha. O vento soprava fortemente e o ar estava denso. Caminhei pelo deserto até avistar uma figura encapuzada. Ela me observava com olhos vazios.
Você veio enfrentar seus medos, disse a figura, mas nem tudo é o que parece. Com um movimento rápido, a figura levantou o capuz, revelando um rosto que era o meu. Fiquei paralisada de horror enquanto meu próprio reflexo sorria maliciosamente. Você abriu, disse meu reflexo, e agora precisa fechar. De repente senti uma dor aguda no peito. Olhei para baixo e vi uma marca, como uma cicatriz ardente se formando. A figura, eu mesma, levantou uma mão e tudo ao redor começou a tremer. O deserto se desfez, transformando-se em um labirinto de espelhos. Cada espelho refletia meus piores medos, distorcidos e ampliados. Corri pelo labirinto tentando escapar dos reflexos, mas cada passo parecia me levar mais fundo na escuridão. Finalmente, cheguei ao centro do labirinto, onde estava o filtro dos sonhos, flutuando no ar. Seus fios pulsavam como veias vivas, e os pingentes de ossos brilhavam sinistramente. Peguei o filtro com ambas as mãos, sentindo sua energia pulsar. Concentrei-me, canalizando toda a minha vontade em quebrar a ligação entre os mundos. Os espelhos ao meu redor começaram a rachar, e o labirinto tremia violentamente. Meu reflexo apareceu diante de mim uma última vez, agora desesperado. Você não pode escapar, gritou ele. Nós somos um só. Com um grito final, quebrei o filtro ao meio. Uma explosão de luz me cegou e senti meu corpo ser puxado de volta à realidade. Acordei de repente, ofegante e suada. O filtro dos sonhos estava em pedaços ao meu lado, suas penas e ossos espalhados pelo chão. Embora os pesadelos tivessem cessado, sabia que toda essa experiência tinha sido real, mesmo que tenha ocorrido em meus sonhos. O filtro dos sonhos se tornou um símbolo de minha batalha pela sanidade. Até fiz uma tatuagem em meu antebraço e mantive os pedaços como uma lembrança daquelas noites. Ainda tenho muitos sonhos vívidos, mas nada se compara às que o filtro dos sonhos me proporcionou. Muito obrigado por escutarem essa história até aqui. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.